Muito bem. Quero cumprimentá-los, pastor Gabriel, pastor Saulo, pastor Alexandre. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Sim, aqui está tudo em ordem. Sim, eu vejo e ouço bem. Saulo, Alexandre também? Sim, perfeito. Maravilha. Então, muito bem, pessoal. Então, olha, nós programamos essa tarde, deixa eu apenas justificar a ausência do pastor Juliano Fraga. Como vocês viram, ontem à noite, ele, após a palestra, saiu para uma viagem. E o voo de retorno hoje, ele estava tranquilo em chegar em casa e conseguir participar da mesa redonda, mas o voo atrasou e ele ainda não chegou em casa. Então ele já me mandou uma mensagem. É bem provável que ele não apareça aqui na mesa redonda por essa razão, né? Motivo justificado, mas já agradeci a ele pela participação. A palestra dele ontem sobre a história de escatologia teve bastante repercussão, um tema que nem sempre se acha com facilidade. E quando eu pautei esse tema, eu sabia da importância dele para tirar alguns mitos, né? É justamente o tema que nós vamos tratar aqui à tarde. Então, pessoal, olha, da mesma maneira, hoje nós não temos sorteio, tá? Não teremos sorteios para hoje. Os livros já foram sorteados durante a semana. O e-book, que foi uma promessa nossa aos inscritos, foi entregue hoje ao meio-dia, né? Já vários testemunhos aqui de irmãos que afirmam ter recebido já o e-book. Se alguém inscrito não recebeu, é falha da ferramenta que distribui o e-mail marketing, mas aí basta você falar comigo, eu vou checar a sua inscrição no banco de dados, porque a sua inscrição foi efetivada, isso é garantido. Pode ter ocorrido alguma coisa na entrega do e-book. Então, se você não recebeu, mas estava inscrito até ontem à noite, então entre em contato comigo e eu envio no particular, a gente providencia o e-book para vocês. Quero lembrar os irmãos, o e-book é de uso particular, não pode ser comercializado, são esboços preparados pelos preletores que cederam gratuitamente para vocês, então não comercializem, não distribuam, pode utilizar, né, numa palestra que o pastor queira dar na sua igreja, utilizar esse material, tem liberdade, mas vamos trabalhar com bastante ética, né, nessa área, tá bom? Então, pastor Gabriel, muito obrigado aí pela sua participação na terça-feira. Seu tema foi muito interessante, tema-chave, né? Mateus 24, sermão profético, e os paralelos nos outros evangelhos, é um tema estratégico e fundamental para a escatologia. E justamente no capítulo 14, ou no capítulo 24 de Mateus, está aí alguns problemas de interpretações, né? Alguns espantalhos levantados por quem não é dispensacionalista e por quem não é pré-tribulacionista, aliancista, o pessoal da teologia do pacto, né? Pós-tribulacionista, amilenista, pós-milenistas. Então, a gente tem um debate acadêmico e muito respeitoso. Todos esses irmãos são irmãos em Cristo. Nós não os classificamos como hereges, nada disso. São divergências. Deus permitiu que na escatologia tivéssemos essas divergências. Então, e ainda mais pelo que nós conhecemos da história, tendo sido a escatologia uma doutrina que se desenvolve agora nos últimos séculos, então, mais uma vez está justificada essas divergências no nosso meio. Mas estamos muito seguros, a nossa proposta, que eu combinei aqui com vocês, né, palestrantes, foi não fazer, o nosso objetivo não é, nunca será atacar outros pontos de vista, mas é consolidar o nosso ponto de vista. Na medida que nós consolidamos a nossa declaração de fé, a nossa posição, fica mais fácil dialogar. A gente está oferecendo aos irmãos argumentos muito sólidos, com fundamentos bíblicos, fundamentos exegéticos, hermenêuticos, fundamentos históricos, né? Então eu quero passar a palavra para o pastor Gabriel, vamos na ordem aqui, né? Na ordem, no sentido horário, pastor Gabriel aí.
Pelo menos no meu monitor aqui você está na sequência, Gabriel. Então, eu quero te dar a palavra inicial, depois ouviremos também as primeiras palavras do pastor Saulo, depois do pastor Alexandre. Se o pastor Juliano chegar a tempo, eu adiciono ele à nossa conversa. E ao pessoal que está nos assistindo, vocês podem interagir, mandarem perguntas. No final, a gente vai tentar atender alguma pergunta no final. Então, pastor Gabriel, muito obrigado e muito bem-vindo à nossa mesa redonda. Obrigado, pastor Jamierson. Mais uma vez, boa tarde a todos os colegas pastores aí que estão participando. Boa tarde também a vocês que estão nos assistindo aí em todo o Brasil e até em outros lugares. Então, irmãos, eu acho até importante ressaltar essa questão que o pastor Jamierson começou, de que a escatologia, ela não é um assunto que interfere em salvação. A posição escatológica da pessoa, ela não define quem é um falso cristão ou um cristão verdadeiro. Tanto que, por exemplo, a Convenção Batista Brasileira, da qual eu faço parte, na sua escatologia, se você for ler lá na declaração doutrinária, ela tem uma escatologia bem genérica, que se encaixa com todos os principais modelos. Basicamente, o que um batista precisa crer para ser considerado ortodoxo dentro da escatologia? São só 4 coisas. Ele tem que crer que Jesus vai voltar, que ocorrerá a ressurreição, o juízo final e o novo céus e nova terra. Se você crê nessas 4 coisas, ok. Então eu posso dizer que esses são os pilares, os pontos fundamentais da escatologia. A pessoa tem que crer que Jesus vai voltar, que ocorrerá a ressurreição, juízo final e novos céus e nova terra. Agora, o que passa disso, que são detalhes além desses 4 pilares, fica questão de cada um, né? Então, nós temos liberdade para analisar todas as posições e escolhermos aquela que consideramos mais coerente, mais bíblica, mais lógica, né? E por isso que todos nós, aqui os participantes, dentro da nossa liberdade e do nosso estudo, escolhemos ser pré-tribulacionistas, porque consideramos que essa é a doutrina mais bíblica, mais coerente. Mas isso em nada desabona os irmãos em Cristo que creem em outras posições. Então é isso que eu recomendo, que cada um tenha essa liberdade de analisar a fundo cada uma das vertentes existentes e escolha aquela que considera mais bíblica e, uma vez escolhendo, creia nela com convicção, né? Então, a respeito de Mateus 24, eu posso já colocar um primeiro espantalho ou uma primeira indagação que normalmente se faz, inclusive já fizeram para mim várias vezes, até em programas de televisão, dizendo assim... Se eu posso te interromper, pastor Gabriel? Não. Eu vou passar primeiro a palavra, mais uma introdução mesmo, como você fez, aí depois a gente volta para as questões. Aí eu passo agora para o Saulo, e ele também tem as primeiras palavras, as impressões que ele está tendo sobre a conferência, né? As palavras iniciais, propriamente dito. Aí a gente volta com a sua primeira questão, pastor Gabriel. Ok. Então, pastor Saulo. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão nos acompanhando, aos pastores também, todos que estiveram aqui ensinando nessa conferência. Que tempo maravilhoso, queridos. Eu tenho recebido diversos testemunhos de pessoas falando o quanto foram ministradas pelo Senhor através da compreensão da escatologia bíblica no contexto do pré-tribulacionismo. E se eu posso utilizar uma palavra aqui para resumir essa conferência, eu utilizaria a palavra excelência. E glória a Deus por isso, nós conseguimos transmitir essas verdades e pessoas serem ministradas pelo Senhor. Muitas pessoas nos falaram que gostaram também da metodologia que nós utilizamos, não fazendo ataques, mas fundamentando a nossa posição pré-tribulacionista. Geralmente, muitas pessoas, elas vão logo para o ataque antes mesmo de colocar bases e fundamentos naquilo que se crê. Então, termina sendo uma teologia mais de embate, no lugar de ser uma teologia bíblica. Então, se tratando aí da escatologia, nós fizemos
isso, e eu creio que nessa tarde nós teremos aí um tempo a mais de acréscimo, ficará aí um material maravilhoso nas mídias sociais, para que você, irmão, que está assistindo, poder aprender e também compartilhar com outras pessoas, e se você é uma liderança, passar para os seus liderados também, e eu creio que isso é uma bênção para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou grato a Deus, novamente a vida do pastor Gabriel de Oliveira Porto, por ter feito essa conexão, essa ponte, junto com o pastor Jamierson e a todo o seminário Batista Livre. Que Deus abençoe vocês, e eu estou à disposição para servir. Amém. Obrigado, pastor Saulo. Pastor Alexandre Dutra também foi o palestrante. O Saulo palestrou na quinta-feira, não, na quarta-feira, não, na quinta. O Saulo palestrou na quinta sobre a grande tribulação. E o pastor Alexandre foi o palestrante da quarta-feira, né, sobre as 70 semanas de Daniel. Pastor Alexandre, muito obrigado pela participação sua na quarta, e mais uma vez aí eu ter tirado você da sua família aí para participar conosco. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de falar para tantos irmãos, né, interessados na escatologia. Isso, para mim, mostra que nós estamos no caminho certo, graças a Deus. Alguns dizem que a igreja não está interessada na escatologia, mas não é verdade. Nós acabamos de comprovar isso e, junto com os meus colegas aí, a gente tem feito, né, um trabalho que parece de formiguinha, com as conferências escatológicas, mas todos os anos eu tenho várias conferências escatológicas que eu realizo nas nossas igrejas, e a cada ano as pessoas são edificadas, se despertam para entender e ler mais sobre o assunto, e saem edificadas, avivadas nas suas vidas pessoais, mas também nos ministérios pastorais, né, de cada igreja local. E como dispensacionalista, eu tenho a humildade de reconhecer que o dispensacionalismo não responde tudo, mas, na minha opinião, é o que responde mais, de forma clara, objetiva. Você não precisa fazer malabarismo exegético, teológico, né, hermenêutico, para ver a simplicidade da palavra, a clareza, a literalidade desse assunto tão permeado na Sagrada Escritura, né? 25% do texto bíblico é profecia, ou seja, ele, por si só, se impõe como uma verdade clara, objetiva, das doutrinas bíblicas. E, como bem colocou os meus colegas, nós não atacamos nenhum grupo, nenhum pensamento, simplesmente tivemos o zelo de expor a palavra. E eu não tenho dúvida que as pessoas que foram expostas à palavra, elas viram que o dispensacionalismo responde muito mais às ânsias, às curiosidades, né, às angústias do ser humano em relação ao futuro, porque se não fosse importante, nós não teríamos a previsão do tempo para amanhã, não é verdade? É verdade. Muito bem, obrigado, viu, pastor Alexandre? Foi uma bênção também sua palestra na quarta-feira. E claro, pessoal, todo mundo viu a participação aqui, muito forte, da chamada da meia-noite. Eu estou aí, ó, destacando agora a mensagem do Marcos Steiger, que é o presidente do Ministério da Obra Missionária Chamada da Meia-Noite, uma das maiores editoras da América Latina em língua portuguesa, com um trabalho histórico, né? São pioneiros, né, na área de escatologia, na área de dispensacionalismo, com os melhores materiais na área, né? E a chamada da meia-noite, eu até brinco com o Marcos, eles são onipresentes em toda a feira literária que eu vou, tá lá o Marcos com a chamada da meia-noite, né? É muito legal isso aí. Os congressos da chamada da meia-noite, normalmente no final do ano, né? É um evento que já marcou a história da igreja no Brasil. Eles realizaram agora em outubro a primeira conferência online, foi tremenda, mais de 1.000 pessoas ao vivo participando, foi muito legal. Quero agradecer, Marcos, também deixar registrado aqui a minha gratidão a você, a chamada, pelo envio dos brindes, né? Tamo juntos, parceiro. Deus te abençoe. Uma outra mensagem que eu quero colocar aqui, eu acho que resume bem. Olha que legal a mensagem do pastor Nilson Teixeira, de Volta Redonda. Sou pré-tribulacionista com letras maiúsculas.
E é isso aí que é legal, né? O pessoal sair dessa conferência, quem estava em dúvida, quem estava assim com uma sementinha de joio ali, né? Sobre o dispensacionalismo, sobre o pré-tribulacionismo, eu espero que nessa conferência, e a partir dessa, outras conferências virão, a literatura que foi aqui divulgada, os livros da chamada, os livros de vocês, né? Livro do pastor Gabriel, do pastor Saulo, do Juliano, do pastor Alexandre. Eu não tenho livro escrito na área de escatologia, já fiquei com vontade de escrever para não perder para vocês, né? Quem sabe, né? Quem sabe saia pelo menos um opúsculo, né? Então, é isso daí. Então, pastor Gabriel, volta contigo. E a ideia, pessoal, é a seguinte: cada palestrante vai explorar um mito, um espantalho. O que é um espantalho? É só para que vocês entendam. O que é um mito? É algo que se desenvolve dentro de uma cultura, né? Especialmente o mito, a partir de informações não checadas, que se constrói um castelo em cima daquilo. Né? Cada cultura, cada povo tem os seus mitos. Vai se passando de tradição em tradição, de pais para filho. Chega uma hora que ninguém sabe a origem daquilo, mas aquilo se consolida como sendo uma verdade. Né? E o que é um espantalho? Espantalho é aquilo que parece, mas não é. Parece, né? Tem cara, mas não é. Né? Vocês sabem que nas plantações, né, os agricultores têm o costume de colocar ali um boneco de palha, com chapéu, coloca até a roupa, né, uma roupa humana naquele boneco, ele fica ali com os braços erguidos, porque as aves, né, elas olham que ele pensa que tem pessoas na plantação. Então, a gente utiliza esses termos, mitos e espantalhos, porque, infelizmente, dentro do debate teológico, surge muito disso. O pessoal da outra linha, a oposição, né? A oposição inventa espantalhos, inventa fake news contra os seus opositores. Eu vou ser honesto, dispensacionalistas e pré-tribulacionistas também inventam mitos e espantalhos sobre outras correntes, né? Outras interpretações. Não deveríamos agir dessa maneira. Um de vocês, durante as palestras, eu acho que foi o pastor Alexandre, falou que o problema hoje não é informação, é checar a informação. O problema é a fonte. Né? Você ouve tal coisa, mas você ouviu de quem? Aonde? Né? Quem disse isso? Você tem aí uma declaração da pessoa falando aquilo? Então a gente lida com esse tipo de coisa. Então o propósito aqui é a gente não vai desfazer todos esses mitos e espantalhos, mas a partir de um bate-papo como esse, muita coisa já está sendo esclarecida. Tá? Então, pastor Gabriel, tem liberdade aí. Claro que a gente vai precisar ser bem sucinto, né, nas explicações, mas você pode já fazer a primeira abordagem, inicialmente sobre o seu tema, Mateus 24. Ok. Bom, relacionado com Mateus 24, eu gostaria de comentar um primeiro espantalho que se ouve muito. Na verdade, eu não diria nem espantalho, mas é um argumento baseado no entendimento incorreto, digamos assim. A gente ouve muito dizer o seguinte: se os cristãos primitivos e tantas outras gerações de cristãos no período medieval e no período primitivo sofreram perseguição, sofreram tribulações e foram martirizados, por que nós da igreja seríamos melhores que eles para não precisar sofrer a tribulação? Né? Isso a gente ouve bastante. Então eu posso, basicamente, explicar que esse tipo de indagação se baseia em dois conceitos errados. O primeiro é querer entender o período tribulacional apenas como mais um dos períodos em que a igreja sofreu ou sofrerá tribulações e perseguições. E a esse respeito, Mateus 24, lá no verso 21, Jesus ele diz o seguinte: pois haverá
grande tribulação, como jamais nunca houve na terra antes, nem jamais haverá depois. Então, ali, Jesus deixa bem claro que o período tribulacional, né, o período da ira de Deus, o período da angústia de Jacó, a 70ª semana de Daniel, ela é um período completamente ímpar na história. Ou seja, não pode ser comparado com nenhum outro período histórico em que a igreja sofreu perseguições. A igreja sofreu perseguições, tribulações no período primitivo, na Idade Média, moderna, contemporânea, e continua sofrendo hoje também. Em muitos países aí as pessoas são perseguidas, presas, mortas, e mesmo nos países com dita liberdade, a gente sofre uma perseguição intelectual, às vezes governamental, às vezes de questão de preconceito, enfim. Então, o primeiro erro é esse, não entender o caráter da tribulação. Entender que a tribulação será um período máximo, onde a ira de Deus será manifestada no seu limite, onde a liberdade, a liberalidade para Satanás agir por meio do anticristo também será sem precedentes. Então não pode ser comparado com nenhum outro período histórico. Além disso, dizer que nós teríamos que sofrer a tribulação de certa forma, implicitamente, acaba ensinando uma salvação por obras, né? De que eu tenho que sofrer para pagar os meus pecados, para me purificar, para poder ser digno de ser salvo, né? Então, se eu não sofrer, se eu não padecer, se eu não for martirizado, então eu não sou digno de ser salvo. Isso contraria a salvação pela fé, né? A salvação pela fé recebida por meio da graça de Deus, e coloca uma salvação por obras. Então, basicamente, eu posso dizer que são dois entendimentos errados, né, ou duas implicações que podem vir desse argumento, mas que o período tribulacional ele é um período único, reservado por Deus na história, com propósitos específicos a serem cumpridos por meio desse período. E não faz parte dos planos de Deus colocar a igreja nesse período, porque a igreja não foi destinada à ira, né, como diz ali, 1 Tessalonicenses 5, e também Jesus Cristo nos livra da ira que há de vir, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, né, Apocalipse 3:10, a igreja fiel será livrada dessa hora de provação que está para vir sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Então, esse é um dos argumentos ou dos questionamentos que eu costumo ouvir muito. Né? E as pessoas que fazem esse questionamento não entendem o caráter da tribulação. É necessário entender qual é o caráter da tribulação, quais são os planos de Deus durante a tribulação e por que Deus reservou esse período na história. Tá sem áudio, pastor Jamierson. Eu recomendei os demais a mutarem o microfone para melhorar o áudio e eu mesmo não abri, né? Pastor Gabriel trabalhou, então, esse primeiro mito, né, na tarde de hoje, que é esse argumento levantado, de que contra, né, o argumento pré-tribulacionista, né, de que a igreja, como sempre passou por sofrimento, ela também vai passar pela grande tribulação, é mais uma. Muito bem respondido. Aí o pastor Gabriel volta na sequência. Eu quero passar para o Saulo, para ele trabalhar um segundo mito. Ele pode trabalhar, de preferência, pastor Saulo, dentro do seu tema, grande tribulação, né? Então, e o anticristo, né? Grande tribulação e o anticristo que você trabalhou na quinta-feira. Amém, glória a Deus. Bênção demais esse momento que nós estamos trazendo esclarecimentos à luz das Escrituras, sobre a visão do pré-tribulacionismo, e de fato, como já foi dito, existem muitos mitos, e infelizmente de pré-tribulacionistas também, de dispensacionalistas, inclusive o John Samuel Feinberg, ele traz esclarecimentos acerca disso também, na obra que ele organizou, chamada Continuidade e Descontinuidade, a relação entre Antigo e Novo Testamento. Ele apresenta também muitas verdades que valem a pena a gente meditar acerca disso. Mas eu quero apresentar aqui
um mito, ou talvez, como o Gabriel também falou, uma interpretação errada de uma passagem de Apocalipse, capítulo 13. Eu conversava com um pastor amigo, pós-tribulacionista, e eu não vou dizer que esse argumento é de todo pós-tribulacionista, mas todos os que eu conversei até o exato momento, eles utilizaram esse argumento. Então, lá em Apocalipse capítulo 13, tem um determinado momento, a partir do versículo 7, que diz que a besta perseguiu os santos, né? Foi dada autoridade à besta para que ela perseguisse os santos e os vencesse. Então, o argumento é o seguinte: como vocês pré-tribulacionistas falam que a igreja não vai passar pela tribulação, quando o Apocalipse capítulo 13 está claro que os santos ali, ou seja, a igreja, estará passando pela tribulação do anticristo, estará sendo perseguido pelo anticristo. Então, como nós podemos responder a esse argumento? Da seguinte forma: esse é eu chamo de falácia ou de argumento, pode ser também um mito, de atribuir o termo santo a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou, em especial, a igreja. Mas o termo santo, hagios, né, esse é um termo que ele é utilizado para anjos, para os judeus, lá em Daniel capítulo 7, fala sobre o povo do santo, do Altíssimo, né, fala que o pequeno chifre vai fazer guerra contra os santos do Altíssimo. É um termo que é utilizado não só para a igreja, é utilizado para o Senhor Jesus Cristo, para a Trindade no geral. Então, eu não posso colocar tudo dentro do mesmo contexto e dizer que porque santo, em Apocalipse capítulo 13, porque o termo santo aparece ali, seja uma menção assim para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E fica claro que o termo santo não é exclusivo da igreja. Esse termo separado, escolhido, eleito, até anjos, a palavra do Senhor fala sobre anjos eleitos. Então, eu não posso nem utilizar o termo nem santo, nem eleito, para dizer que a igreja estará, assim, na tribulação, exclusivamente por causa desse termo. Então, talvez, ao meu ver, esse seja um dos grandes argumentos que alguns pós-tribulacionistas utilizam para falar que a igreja vai estar na tribulação. Mas, à luz das Escrituras, nós não encontramos argumentos suficientes, da maneira que eu julgo, para dizer que a igreja estará na tribulação por causa do termo santo que aparece em Apocalipse capítulo 13. Então, esse aí é um dos que eu queria compartilhar com vocês. Muito legal. Muito obrigado, pastor Saulo. Pastor Alexandre, pode abrir seu microfone e colocar aí, então, o terceiro mito, né? Olha, queridos pastores, irmãos e líderes e pastores também que estão nos acompanhando nessa mesa redonda, eu acredito que o espantalho maior, né, foi derrubado nessa conferência, né, que é chamar o dispensacionalismo de heresia, né, ou o grupo que pensa assim de ser seita, porque nós trabalhamos o método histórico-gramatical, né, literário, interpretativo da Bíblia, a doutrinas, né, que estão expostas nas Sagradas Escrituras, e por isso nós estamos bem seguros que não infligimos nenhuma agressão às Sagradas Escrituras, como muitos dos nossos acusadores, né, não vamos citar, mas tem pessoas que chegam ao ponto de dizer que, né, o dispensacionalismo é uma perturbação na igreja, quer dizer, uma pessoa ou grupo que usa esses tipos de termos, né, essa adjetivação e essa condenação, né, sem a oportunidade de ouvir o outro lado, é realmente preocupante. Mas esse espantalho caiu por terra, porque nós não só respeitamos quem pensa diferente da gente, como não taxamos ninguém de herético ou de que vai para o céu ou para o inferno, como o pastor Gabriel mencionou, né? Não é uma questão decisiva para a salvação, porém, é uma questão que edifica a igreja, que instrui a igreja, que prepara a igreja a servir ao Senhor com seus dons e talentos, né? Então, acho que esse é o primeiro espantalho que essa conferência derruba, né, põe por terra, e trouxe justamente mais esclarecimento, mais base, mais argumento, mais fundamento escriturístico
para os irmãos que estavam na dúvida ou que já entendem assim, mas que lhe faltavam recursos. Quando a gente pensa que os nossos irmãos agora têm ferramentas, né, para levar para uma escola bíblica dominical, como foi mencionado, ou até para um seminário, os assuntos que foram abordados aqui, alcançamos o nosso objetivo de uma maneira tranquila, bíblica, cristã, dentro de uma ética, que com certeza o nome do Senhor foi glorificado. Agora, os espantalhos que surgem na minha temática, no meu tema, na minha palestra, é justamente um problema sério, de fato, que nós enfrentamos na interpretação bíblica, que é justamente confundir igreja com Israel, né? Quando a gente pensa nas 70 semanas de Daniel, um povo sobre uma cidade, e os meus colegas sempre mencionaram isso, porque isso é fundamental, né? Então, quando você confunde igreja com Israel, aí acabou, aí realmente não tem o que ser feito. Mas quando você separa isso, as coisas se tornam mais claras, mais cristalinas, a gente consegue perceber a coerência do texto, né? Seja um texto com uma profecia curta, ou um texto com uma profecia longa, ou textos com duplas referências, né? Como a gente encontra e percebe isso lá em Daniel. E não é à toa que Daniel é tão atacado, né? Porque a precisão do texto que ele escreveu, nós vamos pensando né, no preterismo, nós vamos dizer, ou os liberais, não, Daniel tem 5 Daniéis, uma parte foi escrita ali 200 anos de Cristo, e outra ali, sei lá, quantos anos antes de Cristo, e que tudo se cumpriu ali no período dos Macabeus, ou no ano 70 depois de Cristo, e isso não se sustenta, né, historicamente, né, exegeticamente, e também não se sustenta teologicamente. Então, esses são os espantalhos que nós temos aí, que vimos que não se sustentam, realmente é um desvio de atenção, é uma falta de argumentação contrária, né, do outro lado, que só apenas traz, sim, aí confusão. Porque, como eu disse na minha palestra, eu acho que a gente pode até especular naquilo que ainda não aconteceu, mas não devemos ser dogmáticos, onde a Bíblia não é dogmática, né? E ficou realmente para a economia divina. Mas eu vou ser sincero para os irmãos, de todos os temas que eu já abordei em conferências em igrejas, eu sou ordenado há mais de 20 anos, né? Então, 20 e poucos aninhos aí, quase 22 anos, 21 para 22 anos, as conferências que realmente eu mais recebi feedback, né, retorno dos irmãos, foi na questão escatológica. E eu não vi ninguém ali, né, saindo neurótico, não. As pessoas saíam edificadas, sabendo que Deus é o Senhor da história e que Ele revela para a gente. Aliás, não podemos esquecer, irmãos, eu mencionei isso, eu quero destacar novamente. Nós todos somos amados de Deus, mas quando Daniel se dedicou a estudar a profecia, Deus passou a chamá-lo de muito amado, de muito amado. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de transmitir e de ensinar todo o conselho de Deus, e isso implica também a doutrina da escatologia. Seria essa minha fala inicial dos mitos, dos espantalhos que a gente vê sendo criados contra a nossa argumentação, uma vez que, biblicamente, a gente não tem aí tanta preocupação com aqueles que criticam a nossa linha interpretativa nessa doutrina da escatologia. Muito bem, obrigado. Então, terminamos o ciclo com vocês, e eu coloco também uma, né? Tendo sido um palestrante, não estou apenas como moderador aqui com vocês, principalmente também como palestrante, eu trabalhei a hermenêutica pré-tribulacionista ou dispensacionalismo na segunda-feira. E um mito ou um espantalho que é muito comum, e eu já percebi até colegas, né, adotando esse argumento sem nenhum fundamento, é de que eu estou destacando na tela, né? Normalmente eu coloco como um quinto mito, que o dispensacionalismo é uma crença popular de pentecostais e de arminianos, né? O que não poderia ser também deixar de ser uma fake news, uma vez
que nós temos o dispensacionalismo, embora tenha tudo a ver com a escatologia e é a base da escatologia pré-tribulacionista e pré-milenista, mas dispensacionalismo é uma hermenêutica, né? Vai além da escatologia. Então, por esse simples argumento, nós podemos encontrar, por exemplo, calvinistas, né? Calvinistas dispensacionalistas, calvinistas pré-tribulacionistas, pré-milenistas. Né? E nem todo pentecostal dispensacionalista ou pré-tribulacionista. Então, essa argumentação é uma argumentação na ideia de rotular o dispensacionalismo, descaracterizá-lo da sua robustez intelectual. Um outro dado que desfaz esse mito, esse espantalho, o fato de John Darby estar dentro de uma tradição reformada calvinista. E o Lewis Sperry Chafer também estar dentro de uma tradição reformada calvinista. E o próprio Scofield. Então, veja, o dispensacionalismo e, consequentemente, o pré-tribulacionismo nasce em um seio reformado calvinista. E isso não é conhecido, isso não é divulgado. Né? Você ouve aí os protagonistas, né, do calvinismo no Brasil, os apóstolos do calvinismo no Brasil, tratando dessa forma. Até eu fiz questão hoje de assistir a palestra de um renomado reverendo, e ele faz justamente essa afirmação, né, de que não é a tradição reformada, né, o aliancismo é a tradição reformada. E então eu coloco, eu quero com isso aqui, né, com esse argumento, o fato de John Darby, Chafer, Lewis Sperry Chafer e Scofield virem de uma tradição reformada calvinista, isso acho que por si só sepulta esse quinto mito de que o dispensacionalismo é uma crença popular de pentecostais, né? Porque o pentecostalismo é tratado por muitos reformados como sendo uma teologia barata, uma teologia simplista. Quem sabe ainda faça uma conferência pentecostal, né, continuista, né, para refutar base desses fake news, né? E o fato também de hoje encontrarmos, né, um grande interlocutor dos arminianos no Brasil, pastor Marcos Granconato. Eu mencionei ele na minha palestra, até depois o pessoal ficou admirado. Como você cita aí o Granconato, tal, né? E o pastor Granconato é a grande pedra no sapato dos arminianos, não vejam só. É um irmão querido, né? Um pastor batista também, calvinista, né? Neocalvinista, muito, muito tempestuoso, muito bom de argumentos também. E ele é um tradicional dispensacionalista, tendo até realizado eventos também dessa natureza na sua igreja. Então, eu contribuo aí no desfazer mitos, espantalhos, com essa participação minha. Aí aqui, pessoal, eu vou voltar a palavra para o pastor Gabriel Porto, mas enquanto eles tomam uma aguinha aí, eu quero fazer aqui a hora do merchan, né? Vamos divulgar o Seminário Batista Livre aí. Então, com licença aí, colegas, vou só me trazer em primeiro plano aqui para poder divulgar o nosso material. Muito bem, queridos. Olha, estamos aí, olha, já trabalhamos 5 mitos ou falácia, né, argumentativas, e você vai tomando nota disso, tá? Enquanto isso, enquanto os nossos convidados aí tomam aguinha ali, um abraço na esposa, eu quero divulgar para vocês o Seminário Batista Livre. Meus irmãos, tem muito seminário bom no Brasil. Tem muitos, eu conheço vários deles, estudei, né, em alguns deles, mas hoje eu dirijo o Seminário Batista Livre em Guarulhos e eu posso dizer para vocês, é um dos melhores e maiores seminários teológicos do Brasil. Tá duvidando da minha palavra? Conversa com os nossos alunos.
Conversa com os nossos alunos. É só você entrar na página do Seminário Batista Livre no Facebook, né? E procure ali os alunos do seminário e pergunta para eles, né? O que eles acham da estrutura do seminário. Converse com os professores, pergunte para os nossos professores, alguns deles estão aqui hoje, o que eles acham da estrutura física do Seminário Batista Livre, do ambiente de sala de aula. Então, eu quero aqui desafiar vocês, tá? Vocês que estão nos assistindo nesse evento inteiramente gratuito e pretendemos continuar com este evento gratuito. Eu quero desafiar vocês a entrarem no site do seminário, seminariobatistalivre.com.br. Lá vocês vão conhecer todos os nossos cursos, tá? Especialmente o curso teológico. Eu estou segurando esses livros aqui, porque é um grande diferencial do Seminário Batista Livre. É um seminário que oferece gratuitamente, pessoal. Gratuitamente, nós damos gratuitamente material didático para os alunos. Então é uma coisa fantástica, né? Uma coisa fantástica. E mais, cada professor que prepara o seu slide para dar aula, ele cede o seu slide. Pode perguntar para o pastor Gabriel Porto aí, que é professor de várias matérias aqui. Ele entrega gratuitamente o seminário, entrega para os alunos o PowerPoint do professor, como um plus, né? Como um valor agregado, mas o aluno tem o material didático. As aulas do seminário são gravadas numa plataforma e os alunos têm condição, mesmo aluno do presencial, eles podem assistir novamente a aula do professor. Eu acabei de dar aula de antropologia bíblica e as minhas aulas estão todas lá na plataforma, no grupo privado dos alunos, que eles podem assistir o quanto eles quiserem. Então, olha, essas diferenças, eu ao longo da semana falei do seminário, mas eu quero desafiar vocês aqui, né? Se você já é aluno de um seminário, legal, quem sabe você venha fazer a pós-graduação, né? Quem sabe você venha fazer a pós-graduação com a gente. Nós temos o curso de especialização em interpretação bíblica, um curso de especialização em interpretação bíblica, e hoje nós tivemos aula com o pastor Gabriel de Oliveira. Gabriel, você está na minha mente, rapaz. Com o pastor Carlos Augusto Vailate, né? Eu vou até compartilhar aqui uma tela para vocês. Olha que legal aqui, ó. Eu acho que eu consigo mostrar. Dá um minutinho. Olha, está aqui, ó. Hoje eu entrei na sala de aula. Olha que legal. A nossa pós-graduação está acontecendo online, tá? Está acontecendo online. Nós não voltamos no presencial com a pós-graduação pelas dificuldades dos próprios alunos que não se sentiam seguros em voltar. E nós estamos aí numa aula de exegese bíblica com o professor Carlos Vailate. Eu entrei na aula só para alguns recados para os alunos. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso, pessoal? O que eu estou querendo mostrar com isso? O nível de ensino do Seminário Batista Livre, tá bom? Então, dito isso, vamos voltar, né, para a nossa conferência, e eu estou aqui com o pastor Gabriel de Oliveira Porto, professor de escatologia, o titular de escatologia aqui do seminário, também professor de outras matérias de teologia sistemática, o pastor Alexandre Dutra. As aulas do Alexandre sobre história de Israel aqui foi um culto, né? Foi um culto muito emocionante mesmo, quando o pessoal tem a conexão, sem idolatria, porque Israel é tão pecador quanto eu e você, né? Tão cheio de problema quanto o Brasil. Mas quando a gente ouve com carinho, né, a teologia bíblica que destaca, né, o povo de Deus, a história do povo de Deus com seus tropeços e virtudes, foi muito emocionante, foi muito emocionante. Então, é muito legal estar aqui com vocês nessa... para mim é um sonho, viu? Eu estou me realizando aqui, estar nessa conferência com pessoas tão especiais como vocês, né? Então, pastor Gabriel, vamos lá, vamos avançar aí nos mitos, espantalhos e falácias, né? Tá certo. Usar o termo aí do Saulo, né? A falácia, né? Algumas coisas que nós estamos falando tá mais dentro da área da falácia, né? É verdade.
Bom, eu gostaria também de aproveitar já essa oportunidade e dar um testemunho também a respeito do Seminário Batista Livre. Né? Eu já sou professor de teologia há mais de 10 anos, já dei aula em 5 seminários diferentes, de denominações diferentes, e realmente o Seminário Batista Livre é diferenciado. De longe é o melhor dos seminários que eu já lecionei, e é por isso que nesses 2 últimos anos, pelo menos, eu estou exclusivo no Seminário Batista Livre, é o único seminário que eu estou lecionando, até porque eu, para gerenciar o meu tempo, tinha que escolher, não dava para pegar tudo junto, e eu preferi escolher o Seminário Batista Livre e dar aula só para ele, porque realmente é um seminário diferenciado. Eu recomendo para todos vocês que estejam aí assistindo. É um lugar que, ao mesmo tempo que tem uma estrutura excelente, ele não tem só a preocupação acadêmica, mas ele tem a preocupação acadêmica e espiritual. Né? Os professores, eles são pastores de igreja local, que cuidam das ovelhas, que fazem atendimento. Né? Já teve vezes que, por exemplo, eu dei aula e no intervalo ou no final da aula, alunos me procuram para um atendimento pastoral e eu voluntariamente vou lá e converso e tiro dúvidas e dou orientações. Então, esse é o nível de comprometimento do Seminário Batista Livre. Não é só colocar conhecimento na cabeça de vocês. Nós estamos preocupados com a vida espiritual de vocês, em formar realmente líderes capacitados para abençoar as suas igrejas. Né? E agora, voltando no assunto, eu percebi, né, vocês também devem ter percebido, que praticamente todas as falácias que nós já comentamos, elas têm o problema na mesma raiz, que é o quê? Não diferenciar Israel da igreja. Né? Quando a pessoa não diferencia, dá problema nas 70 semanas, dá problema em toda vez que tem o termo santos, já obrigatoriamente tem que ser um termo exclusivo para a igreja. E então é uma sequência lógica, né? Nós analisamos pelo método histórico-gramatical. Utilizando esse método, obrigatoriamente vamos ter que reconhecer as dispensações e a diferenciação entre Israel e igreja. Então é tudo uma sequência lógica. Quando se entende a distinção entre Israel e a igreja, tudo fica muito mais claro. E justamente quando nós falamos dessa distinção, né, de que Deus subdivide a humanidade em 3 grupos, né? A igreja, todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, desde Atos 2 até os nossos dias, até quando ocorreu o arrebatamento, tanto os que já morreram quanto os ainda vivos. Israel, que são aqueles descendentes físicos de Jacó, que seguem o judaísmo, creem no Antigo Testamento, ainda não creem em Jesus, mas Deus trabalhará com eles no futuro. E as nações, ou gentios ímpios, aqueles que não são nem Israel nem igreja. Né? Então, Deus subdivide a humanidade nesses 3 grupos. E quando nós vamos falar isso, normalmente uma acusação que fazem contra os dispensacionalistas é que nós dizemos que Deus tem 2 povos e que tem 2 meios de salvação. Né? Que a igreja é salva por Cristo, pela fé, entregando sua vida a Jesus, e que o judeu também vai ser salvo, mesmo sem Jesus, praticando a lei, seguindo a lei de Moisés, ou pela aliança, ou algo desse tipo. Eu quero dizer isso para os irmãos, dispensacionalistas sérios, renomados, nunca ensinaram tal coisa. Nunca ensinamos 2 tipos de salvação. A salvação sempre foi pela fé, inclusive no Antigo Testamento. A Romanos 4 vai dizer, Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça, fazendo a citação ali de Gênesis. Então, mesmo na era da lei, a salvação também era por meio da fé. Né? E hoje, eu gostaria até de ler com vocês aqui, Atos 4:12, Pedro, em seu discurso, dizendo assim, não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome que foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Também eu poderia citar João 3, verso 18, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, a condição fundamental para ser salvo é crer em Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Por isso, alguém que é judeu, de ascendência judaica,
quando reconhece a Cristo como Jesus, entrega a sua vida a Cristo, aos olhos de Deus, ele deixa de fazer parte de Israel e se torna parte da igreja. E por isso ele é salvo. E os judeus, mesmo seguindo o judaísmo, seguindo a lei, seguindo o Antigo Testamento, se permanecerem incrédulos em relação a Cristo e não crerem em Jesus como Cristo até o fim de suas vidas, eles não serão salvos. É importante nós entendermos isso, que Paulo fala em Romanos 11, que quando todo Israel será salvo, né, verso 25 em diante, e essa é a minha aliança com eles quando eu lhe remover os pecados. Paulo está falando do futuro. Está falando que esse remanescente fiel do período tribulacional irá crer maciçamente em Cristo, entregar sua vida a Cristo, cumprindo ali a profecia de Zacarias 12, verso 9 em diante, né? Que naqueles dias daria um espírito de ação de graças e de súplicas ao povo de Israel, ao povo de Judá, e olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão amargamente. Então, Israel irá ser salvo no futuro porque maciçamente irá crer em Cristo, quando for quebrantado por Deus. Mas hoje, aqueles que morrem sem Cristo, morrem sem salvação, mesmo fazendo parte de Israel. Né? Então, nós nunca ensinamos dois meios de salvação. A salvação foi e sempre será em Cristo. E todo aquele que rejeita Cristo não tem como ser salvo, independente da sua etnia ou da sua crença. Ótimo, excelente, pastor. Essa é uma acusação que nos coloca à margem da heresia, né? Ela é muito perigosa, essa acusação feita ao dispensacionalismo, porque nos leva a um limite da ortodoxia. Um limite. Se outras acusações são mais leves, né, nós poderíamos dar de ombros, né? Mas essa acusação nos leva ao limite da ortodoxia e é muito perigosa. Eu agradeço aí sua colocação, muito bem lembrada. Passo ao pastor Saulo, para que ele trabalhe, então, aí o 7º mito desse nosso bate-papo. Amém, amém, queridos. Excelentes exposições, nós estamos vendo aqui alguns esclarecimentos sobre essas verdades, né? Então, queridos, eu gostaria aqui de apresentar algo para vocês. Essa aqui é uma obra, né? Esse livro aqui, Os Planos Proféticos de Cristo, é de um cessacionista, o John MacArthur, é de um cessacionista calvinista, mas ele é dispensacionalista, pré-tribulacionista. Está aí nos acompanhando o pastor Elias Soares, um homem de Deus. Pastor Elias, ele é pentecostal, é arminiano e ele é pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, veja, como já foi dito, a posição soteriológica não afeta necessariamente a posição escatológica, ou no contexto da interpretação. O que é que eu tenho a dizer aqui? É que se nós utilizássemos os métodos que os reformadores, o método que os reformadores utilizaram nas doutrinas cristológicas, eles utilizaram o método literal. Se nós utilizássemos os métodos da reforma, o método da reforma na escatologia, creio que muitas pessoas iriam abraçar o pré-tribulacionismo e o dispensacionalismo também, porque eu vejo muitos reformados que eles são literais, né, usam um método histórico-gramatical nas doutrinas da reforma, mas não utilizam na escatologia. Então, eu sempre digo assim, se nós acreditamos que Jesus é plenamente homem, plenamente Deus, que somente a ele a glória, o louvor e a exaltação, e isso é literal, eu deveria também acreditar que haverá um milênio literal, que haverá um arrebatamento literal e diversas outras verdades que tem na palavra do Senhor, tudo bem? Então, aqui, eu quero tratar uma questão aqui que, normalmente, quando eu ensino, queridos, sobre esse tema, escatologia pré-tribulacionista, alguns irmãos vêm até a mim e eles vêm com o seguinte questionamento. O Gabriel já falou sobre essa questão de duas formas de salvação, né? Apocalipse 7 fala lá que pessoas serão salvas de período tribulacional e lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro.
mostrando aí que Jesus é o centro da história da salvação. Mas deixa eu só falar algo com vocês aqui. Uma vez um irmão, ele veio até a mim, após uma aula, e ele disse assim: mas, pastor Saulo, se a igreja vai ser arrebatada antes do período tribulacional, logo, quem vai pregar o evangelho aqui durante a tribulação? Então, quer dizer que não vai ter pregação do evangelho? Quer dizer que pessoas não serão salvas? Ora, eu ouvi um irmão defender isso e dizer assim: olha, não tem salvação durante a tribulação porque a igreja não estará aqui segundo o pré-tribulacionismo. Mas o pós-tribulacionismo já aceita salvação durante a tribulação porque a igreja vai passar pela tribulação e vai pregar o evangelho. Queridos, não é assim. Primeiro, nós temos que entender que a salvação ela não repousa na igreja. A igreja não é detentora da mensagem de Deus, não. Como eu falei na minha exposição do período tribulacional, da grande tribulação e do anticristo, tanto no Antigo Testamento, como agora na graça e no período tribulacional, Deus não ficará sem testemunho na terra. Deus levantará pessoas, Deus levanta pessoas, e Deus tem testemunho na terra. Nós temos que lembrar que antes mesmo da lei de Moisés, havia uma promessa redentiva lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, em que, em meio ao juízo que Deus estava pronunciando, ele falou que o descendente da mulher viria, no caso ali é a semente da mulher, um filho mesmo, viria para pisar na cabeça da serpente. Então, veja, mesmo assim que o homem caiu, já estava sinalizando, existe um redentor que há de vir, e esse vai proporcionar salvação. Então, todas as pessoas no Antigo Testamento que acreditavam aí no Redentor, no Senhor Jesus Cristo, e tinham fé nele, entram nesse contexto de serem alcançados pelo Senhor. Então, entendam algo, meus irmãos, quando a igreja sair daqui da terra, Deus não ficará sem testemunho. Pelo contrário, Zacarias fala que o espírito de graça e de súplica, no final da tribulação, vai ser derramado, e o Israel, o remanescente fiel, ali vai se arrepender. A Bíblia fala, em Apocalipse 7, de 144 mil judeus que serão responsáveis pela pregação do Evangelho. A Bíblia fala também, em Apocalipse 11, de 2 testemunhas que estarão dando testemunho por meio de sinais miraculosos. E ainda em Apocalipse 14, fala de um anjo forte com o Evangelho eterno a anunciar para todos os povos, tribos e nações, dizendo: temei a Deus e dai glória ao Senhor. Então, respondendo aqui, durante a tribulação haverá sim salvação, e Deus não ficará sem testemunho na terra, porque a mensagem de Deus não está restrita à igreja do Senhor Jesus Cristo, não. Então, eu queria trazer esse esclarecimento também. Muito bem, Saulo. Como que você, em uma frase bem curta, eu não consegui captar a ideia do mito, você pode resumir em uma frase só para que eu deixe gravado? Ok. Alguns pós-tribulacionistas, eles falam o seguinte: não haverá salvação durante a tribulação, segundo o pré-tribulacionismo, porque a igreja vai ser tirada antes. Então, eles usam esse argumento aí: não há salvação durante a tribulação, na visão pré-tribulacionista, porque a igreja vai ser tirada antes. Então, quem vai pregar o evangelho? Inclusive, eu tenho um livro de um pós-tribulacionista que fala isso. Ok. Tá, então, vou colocar dessa forma: não haverá salvação durante a GT, porque a igreja será tirada antes, né? Segundo a nossa posição pré. Correto? Isso é o que os pós falam a nosso respeito, né? Mas isso é um mito, é verdade. É um mito. mito. Isso é um mito. Uma falácia. Muito bem. Então, pastor Alexandre, volta para você a palavra. Você pode trabalhar em um 8º mito. Mito, falácia, espantalho, fica à vontade. Tá, joia. Bom, é muito interessante, enquanto os meus colegas estavam falando, eu pude acompanhar, o Zili também aqui, a interação dos nossos irmãos no chat é realmente muito enriquecedor, dá vontade de responder todo mundo, mas acabaria entrando na área dos meus colegas, então não vou fazer isso. E vamos também deixar um desafio aí para os nossos queridos, né? Adquirir os livros, nossos colegas. O pastor Jamierson falou que eu tenho livro. Não, meu livro ainda está no prelo, ele não foi publicado ainda, mas também não é
ainda sobre essa área, Vamos embora fazer o também... seguinte, vamos juntar, vamos escrever um em coautoria. Legal, tá bom, tá aceito o desafio, vamos conversar depois, então. Mas eu acho que eu recomendo, tá feito aqui em público, vamos sentar e vamos conversar. Mas eu vejo o interesse e como a interação, isso realmente é muito interessante, né? Essa modalidade que nós estamos tendo dessa conferência, então estou gostando de acompanhar algumas coisas e já pude conversar com alguns dos colegas que assistiram, né? Dos participantes, e já pude responder algumas questões e é sempre bem pertinente, né? Bem, então fica aí o desafio, antes de eu ir para o meu espantalho, né? O desafio, é interessante quando falo em termos livros atrás, assim, eu sempre fico tentando enxergar os títulos, né? Aí do pastor Saulo, eu vou enxergar vários títulos, consegui reconhecer vários aí, e eu quero recomendar 2 que estão aí, né? Todas as profecias da Bíblia, do John Walvoord, e esse clássico aqui que eu separei, e pega aí, pastor, eu tenho aqui, mas não vou pegar, mostra isso. E, exatamente, esse aqui realmente, olha, o meu ainda é capa dura, tá todo manchado, todo marcado. Eu acho que nossos participantes, né, devem adquirir esses livros e ler, porque o Manual de Escatologia do John Pentecost, esse segundo que o pastor mostrou, né, que eu também tenho aqui, ele vem trazendo, né, todas as teorias, as posições, e ele vem mostrando qual que é mais coerente biblicamente. Isso realmente traz um grande enriquecimento ao nosso estudo bíblico. E é claro, irmãos, foi falado, e eu vou repetir também, tem pessoas que eu vi no comentário que agora eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, e tem aqueles que disseram, não, eu aprendi bastante, mas não mudei. Não é essa a nossa proposta é de expor a palavra de Deus. Né? Eu acho que o livro, o Manual de Escatologia, faz muito bem isso. Nós não temos medo de pensar sobre outras posições, né? Mas eu acho que você encontra a dificuldade para pensar em outros grupos. Aí é um espantalho que eu acho que a gente poderia colocar, né? Nós não temos medo de comparar com as outras formas interpretativas na área da escatologia. Porém, o meu último espantalho que eu queria falar aqui é que todas as profecias que dizem respeito a Israel se cumpriram no ano 70 depois de Cristo. Isso não é verdade. Israel surpreende até hoje, né? Imagina, né? A literatura foi escrita dizendo que Israel deixou de ser nação, que nunca mais seria nação. E esses livros tiveram que ser queimados, retirados de biblioteca, porque no dia 14 de maio de 1948, eis que ressurge a nação de Israel das cinzas do Holocausto. E Israel é essa potência mundial hoje, essa referência. Acordos de paz estão sendo feitos nos nossos dias. Ou seja, a profecia continua se cumprindo na história do povo judeu, na história da nação de Israel. Ou seja, a Bíblia se torna verdadeira justamente pela existência desse povo, porque Deus ainda está tratando com esse povo, né? Na atualidade, na preservação da identidade, da proteção física, na verdade, e na salvação individual. Mas Deus vai trabalhar com eles de forma como nação, não excluindo as outras nações, envolvendo as outras nações também. Então, eu acho que esse espantalho também não se sustenta. Temos aí a nação de Israel, que é difícil para aqueles que não pensam como a gente digerir, né? Porque engolir não tem como, não consegue nem engolir, nem digerir. Porque, de fato, Israel mostra para a gente, irmãos, que nós estamos indo no caminho certo. Quando aplicamos, como foi dito aqui, o método histórico-gramatical, o método literal de interpretação das Sagradas Escrituras, incluindo a escatologia. Israel está aí, né? E nós vamos ter que saber interpretar a Bíblia em relação a esse fato. Porque Romanos, foi mencionado Mateus 24, mas eu não vou entrar nessa parte, quero citar Romanos 9, 10 e 11, o passado, o presente e o futuro de Israel está diante de nós, sobretudo o futuro de Israel, onde todo Israel será salvo, e já foi dito aqui sobre isso, tá certo? Então, que Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade.
Pastor, eu posso colocar dessa forma o mito que você está trabalhando? Sim, muito bem colocado, pastor. Exatamente. Ok? Muito bom. Legal, pessoal. Olha, eu vou trabalhar. A minha palestra foi hermenêutica dispensacionalista, pré-tribulacionista, e há um outro mito trabalhado também, né, pela oposição, né, vamos chamar assim, de que o dispensacionalismo, né, o pré-tribulacionismo, acaba ensinando três vindas de Jesus, né, o que não passa de um mito, não passa de uma falácia, né? E um argumento simples para responder essa questão, um argumento simples, os colegas depois podem até participar, até abro aqui para que um comente a fala do outro, né, se achar algum ponto relevante. É nós olharmos a primeira vinda. Você olhar para a segunda vinda na perspectiva de como foi a primeira vinda de Cristo e as suas manifestações, os seus estágios, vamos dizer assim, você vai entender claramente que por segunda vinda de Cristo, e pensarmos nela em duas fases distintas, o arrebatamento e a parúzia propriamente dita, não passa uma dificuldade, né? Jesus nasce, né? Jesus nasce, ele já estava entre nós, mas não era conhecido dos homens, não era conhecido da nação de Israel, e já estava entre eles o menino. Já estava ele entre eles o menino, que cresceu até os 12 anos, nos 12 anos se manifestou ali no templo, né, entre os doutores. Depois, com 30 anos, no batismo de João Batista. Ou seja, essas aparições de Jesus, obviamente que isso tudo, não podemos falar de várias vindas. É uma única vinda, mas com essas etapas, né? Essas manifestações diferentes. Então, nós não ensinamos três vindas de Jesus, né? Admitimos, como qualquer tradição cristã, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, com o arrebatamento sendo essa fase que antecipa a parousia, né? Então, não é verdade, não há na literatura dos clássicos, né? Foi citado aí o Dwight Pentecoste, foi citado John Walvoord, foi citado aí John Darby, Scofield e tantos outros, o Thomas Ice, uma atual e importante autor. Nenhum deles defende essa perspectiva de três vindas, por causa do arrebatamento que antecipa a parúzia. Então, é mais uma colocação falaciosa, né? Falaciosa, para desacreditar ou trazer uma dúvida, né, em relação à posição pré-tribulacionista. Vemos Jesus como uma segunda vinda, o arrebatamento, uma fase que antecipa a sua parousia. E isso está dentro da segunda vinda de Cristo, ou retorno de Cristo de alguma forma, né? Mas por retorno de Cristo especificamente, nós tratamos a parúzia ao fim da grande tribulação. Então, não trabalhamos, nenhum teórico do dispensacionalismo ou pré-tribulacionismo trabalha com essa posição de três vindas, né? Isso aí fica por conta dos acusadores, né? Provar, como o Alexandre disse, o problema é a fonte. Você tem uma fonte, né, de um importante autor, de um teórico do movimento que faça essa afirmação? Pois não, pastor Gabriel. Então, a respeito desse argumento, né, eu acho até interessante eu não estou aparecendo na tela, pastor. Vamos lá. Aqui. Isso. A respeito desse argumento, né, eu até comento isso em um dos capítulos do meu livro, eu acho interessante nós observarmos o seguinte. Vamos analisar primeiro só o Antigo Testamento. As profecias a respeito da vinda do Messias no Antigo Testamento. Está escrito em algum lugar que o Messias viria 2 vezes no Antigo Testamento? Não, absolutamente não. Em nenhum lugar do Antigo Testamento.
Mas quando nós analisamos todas as profecias a respeito da vinda do Messias, elas se dividem em dois grupos. Num deles, o Messias virá como o rei, como o leão de Judá, para julgar o mundo, estabelecer o seu reino, para governar como o Todo-Poderoso, né? O Messias, rei, filho de Davi. E no outro grupo, nós vemos que o Messias virá como um servo sofredor, como um cordeirinho, para ser traído, humilhado e morto, né? Como um sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. E não dá para conciliar tudo isso numa única vinda, numa única manifestação. Então, quando nós analisamos as próprias profecias do Antigo Testamento, embora no Antigo Testamento não está escrito em nenhum lugar que o Messias viria mais de uma vez, nós vemos que não dá para compatibilizar todas as profecias em uma única vinda. Né? Então, se a pessoa enxergasse por esse prisma, já estava implícito que o Messias teria que vir mais de uma vez para conseguir cumprir tudo isso. E quando nós olhamos para o Novo, a respeito das profecias da segunda vinda, nós podemos aplicar essa mesma lógica. Né? Em textos, por exemplo, como João 14, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, diz o quê? Que Jesus vem para ressuscitar os santos da sua igreja, transformar os vivos, arrebatar a sua igreja e levar para o céu. E outras profecias, como Mateus 24, Apocalipse 19, diz que ele vem para a terra, coloca os seus pés no Monte das Oliveiras para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. Então, novamente, aplicando a mesma lógica já cumprida do Antigo Testamento, não dá para cumprir tudo isso numa vinda só. Então, isso também já nos leva à consequência lógica de que essa segunda manifestação tem que ser desmembrada em duas etapas. Amém. Bem, eu posso comentar algo? Claro, claro. Então, esse livro da Chamada da Meia-Noite, né, quando a trombeta soar, tem um capítulo que ele responde esse questionamento. Que um dos autores ali, né, responde esse questionamento, se a Bíblia defende 3 vindas, ou se o arrebatamento pode ser chamado de vinda ou não. E é feito um estudo, eu achei interessante isso, já tinha estudado isso, até compartilho isso no meu livro. É feito um estudo do termo vinda nas Escrituras. E você vai ver que esse termo é utilizado, né, de uma maneira intercambiável, tanto para o arrebatamento, tanto para a primeira vinda, o arrebatamento, e também para a segunda vinda, que nós chamamos aí de parousia. Então, necessariamente só pelo termo, eu não tenho como definir para dizer assim, olha, é segunda vinda após a tribulação por causa do termo, é arrebatamento por causa do termo. Não, porque o próprio Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, os que ficarmos até a vinda do Senhor, e ele usa o termo vinda para arrebatamento. Então, o que é que eu gosto de utilizar aqui como argumento? Eu entendo que a posição o entendimento clássico, ele é plausível, porque ele entende que o arrebatamento, ele é como se fosse uma primeira fase da segunda vinda de Cristo, assim como já foi dito. E eu tenho base bíblica para mostrar isso. Veja, Hebreus capítulo 9, no verso 28, nós sabemos aqui que é uma mensagem, né, para os cristãos ali daquele contexto, daquela região, salvos em Cristo Jesus. Veja o que diz. Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Agora, para pensar. A Igreja de Cristo, que já foi regenerada, espera Jesus, sim, e para a salvação, aí envolve a glorificação do corpo. Espera Jesus? Sim. E aqui fala que ele vai aparecer uma segunda vez para esses. Então, aqui está colocando o arrebatamento como pertencente à segunda vinda. E também, sem nenhum problema, aqui pode ser aceito a segunda vinda após a tribulação, porque ali pessoas estarão aguardando o Messias que vai voltar para implantar o seu reino, e Cristo também vai alcançar aquelas pessoas, como já foi dito, Romanos capítulo 11 fala que todo Israel será salvo, Jesus fala que quando eles clamarem, Mateus 23, verso 37 ao 39, quando eles clamarem, bendito que vem em nome do Senhor, então eles vão ver o Senhor vai afastar as iniquidades dele, de
de Sião virá o libertador, né? Paulo fala isso, citando um texto lá de Zacarias. Zacarias fala sobre derramar o espírito de graça, de súplica. Então, eu não vejo nenhum problema em entender duas vindas. Primeira vinda, Cristo já veio, com essa característica dele, o servo sofredor, e também esses aspectos já colocados aqui. Mas a segunda vinda, ela tem também esse aspecto que é a vinda de Cristo para a igreja, o arrebatamento, e também o momento que ele vem para pisar na terra, e o monte vai fender ao meio. Então, a Bíblia fala que isso é a segunda vinda. Coloca esses eventos dentro da segunda vinda. Então, nós podemos chamar, sim, que o arrebatamento, ele pertence à segunda vinda como se fosse a primeira fase desse acontecimento. Perfeito, muito bom. Pessoal, nós já estamos aí dentro do nosso tempo. Eu quero, a não ser que vocês tenham um mito assim bem relevante a ser desfeito, né? Eu gostaria de abrir para algumas perguntas do chat, que o pessoal está aqui perguntando bastante. E como o pastor Gabriel disse, ao longo de cada palestra já foi desfeito muitos mitos, né? Então, se você quer conhecer novos argumentos, novos pontos de vista, dispensacionalista e pré-tribulacionista, sobre várias questões, é só você voltar nas palestras. A gente não está aqui com o Juliano, por exemplo, que falou sobre a história, né, do dispensacionalismo. Ah, não, o dispensacionalismo ou o pré-tribulacionismo é uma ideia agora de 200 anos. Nós vimos na palestra dele que nós podemos encontrar na história da igreja vestígios tanto do dispensacionalismo quanto do pré-tribulacionismo. Inclusive, ideias dispensacionalistas são anteriores a John Darby, né? Ele desfez, com citações históricas, por exemplo, o fato de Efraim, ainda no 2º século, falar de um arrebatamento da vinda de Cristo pré-tribulacional. O grande mito de Darby ter aprendido sobre pré-tribulacionismo com a Margaret MacDonald é uma falácia, né? Porque ele fala mal dela, ele como um tradicional, um crente não pentecostal, né? O pentecostalismo não tinha nem surgido ainda como movimento, ele acha a manifestação, todas aquelas experiências da MacDonald como satânica, né? Ele foi ali investigar a cena, mas ele 2 anos já havia formulado a sua sistematização dispensacionalista pré-tribulacionista. Que John Darby ou Scofield eram divorciados, que não eram crentes, que não davam bom testemunho, né? Que eram bêbados, né? Com Scofield especificamente, sendo que esses fatos eram antes da conversão dele, ou seja, argumentos ad hominem, mentirosos ainda. Mentirosos. Porque ainda que eles tivessem essa vida pregressa, ou uma vida de mau testemunho, depois da conversão, isso não invalida a teologia se ela encontra fundamento bíblico. Tem muita gente com uma vida errada pregando verdades do evangelho, né? Então, eu acho que nas palestras, eu aproveito essa ideia do pastor Gabriel, que nas palestras nós já desfizemos muitos mitos, e aqui estamos trabalhando uma questão ou outra. Pastor, eu gostaria de comentar mais um que não foi passado, pelo que eu vi, em nenhuma palestra, nós também não comentamos agora, e eu considero ele relevante. Muitas vezes nós somos acusados de defender várias ressurreições, 4, 5 ressurreições, né? E eu gostaria de comentar sobre isso, né? Porque o Antigo Testamento realmente ele fala de uma ressurreição, né? Depois nós vemos ali, por exemplo, em Daniel 12, né? Chegaram ao momento em que todos ressuscitarão, uns para a vergonha eterna, outros para a alegria eterna. Depois João 6 vai dizer isso também parecido. Agora, quando chega no Apocalipse, que vai sendo detalhado isso. Então, por que nós defendemos, né? Eu estava relembrando aqui. Realmente, se nós formos analisar por evento, nós defenderíamos aí 4 ressurreições, só de salvos, né, que eu estava contando aqui. Então, seria no arrebatamento, uma antes da tribulação, tem a das 2 testemunhas, provavelmente em algum momento no meio da tribulação,
tem os que foram martirizados durante a tribulação, possivelmente junto com os santos do Antigo Testamento, no final da tribulação, com a volta de Cristo, e ainda tem a ressurreição dos perdidos depois do milênio, né? Então, a gente poderia marcar aí pelo menos essas 4 ressurreições, entre aspas. Mas como entender isso? A mentalidade hebraica, ela não trata as coisas numa cronologia. Ela não está muito preocupada com linha do tempo, com eventos. Ela está preocupada com um tema, uma ideia central. E ela quer discernir, né, ou sistematizar dentro daquela ideia. Então, quando a Bíblia fala de primeira ressurreição e segunda ressurreição, ela está falando por tipo de ressurreição. Primeira ressurreição é toda a ressurreição de salvos. E segunda ressurreição é toda a ressurreição de perdidos, para que eles sofram a condenação no juízo e sofram a punição eterna. Então, todas essas de salvos, né, do arrebatamento, das testemunhas, dos mártires da tribulação, dos santos do Antigo Testamento, são partes da primeira ressurreição. É por isso que, lá em Apocalipse 20, quando termina de ressuscitar os mártires da tribulação, e eu entendo ali com os santos do Antigo Testamento juntos, ali o texto fala, esta é a primeira ressurreição. O que o texto está querendo dizer? Agora terminou. Agora sim, todos os salvos que haveriam de ressuscitar, ressuscitaram. E aí diz, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelos 1000 anos. Então, nós entendemos que essa primeira ressurreição, que é uma categoria, ou seja, a ressurreição de salvos, no decorrer da história, ela vai ter vários eventos relacionados a ela. Mas ou não fases, né, pastor? Oi? Ou fases, né? Fases de uma exatamente, só, né? Não são várias ressurreições distintas, mas são várias fases da mesma ressurreição. A primeira, que é de salvos. Se me permite, a própria ideia da ressurreição como colheita, né? Jesus como primícias, é uma colheita só, mas de uma só colheita são fases. Vai colhendo aos poucos, conforme amadurece, conforme o campo está pronto. E é exatamente essa ideia que eu vou comentar agora. 1 Coríntios 15, quando é um capítulo que inteiro fala sobre ressurreição, sobre corpo glorificado, ele vai dizer que cada um na sua vez, que a primeira ressurreição começou com a própria ressurreição de Cristo. Ele é as primícias, porque ele foi o primeiro ser humano a ressuscitar com corpo glorificado, para nunca mais morrer. E aí o texto diz, Cristo, as primícias e os que são dele em sua vinda. Então, todos os que são de Cristo, aos poucos, vão sendo ressuscitados, mas é uma ressurreição só. Sem áudio, muito pastor. Bem. Aí, isso aí. Legal. Muito bem, obrigado, pastor. Olha, completamos, pessoal, 10 mitos, 10 espantalhos, 10 falácias, né? Muito legal. Então, assim, olha, eu quero passar a palavra, pessoal, vou fazer uma mudança agora. Nós prevíamos até 17h30 e já deu. Então, assim, o pastor Alexandre tem compromisso na sequência, então eu vou passar a palavra para ele, para que ele faça um fechamento, tá? E aí, eu não sei se o pastor Gabriel e o pastor Saulo têm mais alguns minutos, aí ficamos nós 3 aqui, respondemos uma meia dúzia de perguntas, tá? E para encerrarmos a nossa live, a nossa conferência. Tem que acabar essa conferência, porque daqui a pouco a gente vai continuar, né? Tá bom, pastor Alexandre, querido, tem a palavra. Muito bem, as minhas palavras finais, antes de eu sair para esse compromisso, que realmente ele está mais para frente, esse compromisso, mas eu tenho que me preparar antes para ir para ele. Porém, minhas palavras aqui para o grupo, né, é que essa conferência deu voz para homens de Deus que têm estudado esse assunto aqui no Brasil e compartilhado nas igrejas, que têm o interesse aí, a curiosidade, pelo menos, né, de saber sobre os eventos escatológicos, e eu louvo a Deus por essa oportunidade e de ouvir esses meus irmãos que é impressionante, né, as expressões que são usadas, que foram ditas aqui, são expressões que eu uso nas minhas conferências, ou seja, nós estamos bebendo da mesma fonte, da palavra de Deus, né, de homens também no passado que investigando as Sagradas Escrituras chegaram às mesmas conclusões que nós chegamos. Mas não só, essa conferência não só nos deu voz, né, mas também a gente pôde ouvir as vozes
daqueles nossos irmãos queridos que são pastores, que estão atrás de púlpitos de igreja, ministrando a palavra do Senhor aos corações do rebanho de Cristo, e também dos nossos queridos seminaristas que estão aí na sua caminhada de descoberta das verdades bíblicas, para também ensinarem para outros, né, para confiar a homens fiéis, como diz a palavra do Senhor. Então, a minha palavra é de incentivo para que todos vocês continuem, né? Foi dito aqui no chat, podia fazer uma conferência a cada mês, né? E o pastor Jamierson disse, nós temos que concluir a conferência. Eu acho que foi uma excelente ideia, e também eu vejo que nós acabamos, querendo ou não, fazendo uma comparação com a chamada da meia-noite, e eu fiquei surpreendido, não pelo número da chamada, mas pelo nosso número, né? E não querendo competir com a chamada, apenas tendo uma referência para a gente se basear, uma vez que é a nossa primeira conferência. Então, eu fiquei muito satisfeito com o número de pessoas alcançadas, com o retorno, né, que as pessoas deram, a participação ali de vários, né, conferencistas. Então, eu quero louvar a Deus por participar dessa primeira conferência e dizer para os queridos irmãos, continue, vocês estão no caminho certo, né? Não só os nossos queridos palestrantes, mas os nossos irmãos que estão conosco, né? Que estão tendo a sua voz também reconhecida, ouvida. Deu para perceber questões assim, das mais simples às mais complexas. Então, eu louvo a Deus por essa iniciativa que vem, né, com o objetivo de responder a todas as questões sem medo, né, das mais simples, tratando com carinho e amor e a sinceridade, a genuinidade de cada um, até as mais complexas, que nos faz, às vezes, até parar e pensar um pouquinho mais, né, pela complexidade da questão, tá bom? Então, essas são as minhas palavras de incentivo, de apoio e de gratidão por fazer parte de uma equipe tão seleta, de irmãos tão queridos, tão preciosos, que, graças a Deus, têm se dedicado ao conhecimento das Sagradas Escrituras, em particular da escatologia bíblica. Obrigado, Deus abençoe a todos e shalom para vocês. Amém, pastor. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe, a sua casa, a sua família e a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pessoal, nós continuamos aqui por mais alguns minutos. Vamos destacar aí, aqui, então, a participação, né? Deixa eu aqui, isso, agora organizei melhor. Vamos tentar, pelo menos, algumas perguntas que ficaram aqui, tá? Então, deixe-me pensar aqui qual delas eu posso trazer aqui. Eu vou trazer uma pergunta de um querido irmão que está participando desde o início, o pastor João Peixoto, e aí é legal que ele dirige a palavra a um palestrante, ao pastor Gabriel diretamente. Um comentário seu, pastor Gabriel. Agora vamos precisar ser bem objetivo, né? Quero terminar aí no máximo uns 10 minutos, sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É um abacaxi, então, jogou a bomba na minha mão, né? Dizem que é a criptonita, né? Pós-tribulacionista. Ok. Bom, boa tarde, pastor João. É muito boa essa pergunta. Né? O que acontece? Essa palavra apostasia, né, vem ali do verbo apistemi, que significa basicamente, é sempre algo relacionado a retirar, a afastar, mandar para fora, mandar para longe. Então, por exemplo, é a mesma raiz da palavra apóstolo. O que é apóstolo? É os enviados para fora, os enviados para longe. Então, sempre passa essa ideia de retirar, afastar, mandar para longe. Né? Nós também temos ali no Novo Testamento uma outra variante dessa raiz, a palavra apostelo. Apostelo significa desembainhar espada. Né? Então, a espada está dentro da bainha, e aí quando se retira a espada da bainha, usa-se esse termo, apostelo. Então, sempre tem essa ideia, essa raiz, né? De retirar, afastar, mandar para fora, mandar para longe. Né? Então, é um termo genérico que pode ser usado com vários significados, né? Então, literalmente, ela significa, vamos traduzir assim, uma forma genérica, afastamento ou afastar, né? Isso que significa apostasia, afastamento.
e ele pode ser o afastamento de uma doutrina, né? Por exemplo, a Escritura vai dizer, se afastaram de Moisés, né? Não é da pessoa de Moisés, mas é da lei de Moisés, dos ensinamentos de Moisés, né? Então, ele pode ser usado em vários sentidos. E ali, em 2 Tessalonicenses 2, o que o texto vai dizer? Quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, não se preocupem ou não deem atenção à carta supostamente escrita por nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. E aí, antes desse dia virá, né, aí a tradução literal do termo, o afastamento, e então se manifestará o anticristo. E aí o texto continua dizendo, Paulo dizendo, não se lembra dessas coisas que eu tinha falado quando estava com vocês? Agora vocês estão sabendo o que o está detendo para que ele se manifeste no tempo devido. Aí ele continua dizendo, e esse que o detém continuará detendo até que seja afastado. Né? Então, a ideia é essa. Esse afastamento pode ser entendido como a retirada da igreja da terra, né? Então, seria essa lógica. Olha, o poder do Espírito Santo na igreja está impedindo o anticristo de se manifestar e continuará impedindo até que seja afastado. Então, antes de ocorrer a vinda do Senhor no fim da tribulação, porque a expressão dia do Senhor sempre vai se referir à vinda do Senhor no fim da tribulação, a vinda para juízo, né? E aí ele diz, antes desse dia tem que ocorrer o afastamento, que podemos entender como o próprio arrebatamento, e então se manifestará o iníquo, o anticristo, né? Essa é a forma que eu entendo mais correta de se da exegese, de se interpretar esse texto, né? Infelizmente, da tradução King James para cá, a tendência das Bíblias foi, ao invés de transliterar, de traduzir o termo apostasia para afastamento, eles preferiram simplesmente transliterar o termo apostasia e colocar um entendimento do que seria apostasia para os nossos dias. Da mesma forma que a gente usa o termo diácono, presbítero, todos esses termos são traduzíveis. A gente poderia traduzir como ancião, como servente, mas a igreja, até por absorver uma tradição católica, acabou transliterando esses termos e dando significado para eles, e o que muitas vezes acaba fugindo da mensagem original. Pastor Gabriel, eu vou acrescentar uma informação à sua excelente explicação. Pois Nós vimos ontem, nos slides do pastor Juliano, que até 1611, essa palavra era traduzida por afastamento, em todas as versões bíblicas. Exatamente, é a partir da King anterior a King James. Da King James para frente, começou a cair nesse erro de transliterar. E de 15 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, apenas 3 ela tem o sentido específico, de acordo com o contexto, com apostasia, como afastamento doutrinário, né, da fé propriamente dita. Uhum. Agora, a segunda pergunta, né, melhor dizendo, eu vou jogar a bola aí para o Saulo, porque esses abacaxi de grande tribulação, de anticristo, eu não gosto de mexer, não. Né? Esse cara, ele é chamado de iníquo, né? Assolador. Então, o Saulo está preparado a trabalhar com ele. E principalmente muçulmano ainda, Jesus. E aí, Saulo, o anticristo, ele é islâmico ou não? Queridos, eu quero novamente indicar o site da Chamada da Meia-Noite, e se vocês puderem, adquiram essa obra, Quando a Trombeta Soar. Tem um capítulo que ele fala só sobre a apostasia, lá de Tessalonicenses, né, capítulo 2, versículo 3, e ele usa os argumentos ali. Uma dica para responder essa questão do anticristo, uma dica só nunca defenda uma doutrina com base em uma palavra específica, mas sim pelo contexto. O contexto é o Senhor da interpretação. Então, Paulo fala, muitos apostataram da fé, aí pessoas pensam que ali está se referindo a um afastamento da fé. Não quer dizer que durante o período tribulacional e até esse período que nós estamos vendo agora, pessoas não tenham se afastado da fé. Não quer dizer isso. Mas tudo bem, queridos, vamos lá. Sobre o anticristo. Ora, queridos, eu, particularmente, eu tenho procurado já, em todos os anos que eu tenho estudado a escatologia bíblica, eu tenho procurado a não bater o martelo, a não fechar com aquilo que a Bíblia não faz.
Então, a Bíblia não fecha muitas questões, principalmente na área da escatologia. E aí eu também não o farei. Então, eu, particularmente, eu não defendo a teoria do anticristo islâmico. Essa é uma teoria que já existe aí já há um tempo. 2003 eu já tinha visto algo sobre essa teoria. Mas ela tem crescido muito, porque, principalmente quando as pessoas olham para as manchetes, né, para as notícias, aí as pessoas terminam colocando no mesmo pacote. Tem um autor que ele faz um comentário bem interessante sobre isso, e ele diz que essa é uma especulação e uma teoria de jornal. Inclusive, ele diz que o anticristo, ele vem da continuação do Quarto Império, e o Quarto Império foi o Império Romano. Então, ele vem aí ou do Ocidente ou do Oriente. Então, ao meu ver, eu não defendo a teoria do anticristo islâmico. Eu tenho um livro, inclusive, antes do livro ser publicado, o livro do Joel Richardson, antes do livro ser publicado aqui no Brasil, eu fui um dos primeiros a ler o livro em PDF. Antes, o pessoal lá, de uma das editoras que publicou, eles enviaram para mim, um dos irmãos, e eu tive contato com esse livro, e quando eu li, eu desprezei, né, completamente, primeiro porque ele é feito por um jornalista, segundo porque as fontes e os argumentos, um argumento de um pós-tribulacionista, e é perigoso ver pré-tribulacionistas adotando esse sistema, principalmente com base na manchete de jornal. Só para vocês terem uma ideia aqui, para eu não demorar, eu vi um dos argumentos que está lá no livro do Joel, é o seguinte: o anticristo, ou durante a tribulação, pessoas serão decapitadas por se negarem a receber a marca da besta. E o povo que mais trabalha decapitando pessoas chama-se o islamismo, é o povo islã. Queridos, nada mais, nada menos do que uma falácia, porque nos antigos povos já faziam isso. O próprio Império Romano e diversos outros povos já trabalhavam decapitando. Então, eu não posso utilizar esse argumento para defender que o anticristo vem do Islã. Esse é meu argumento acerca disso. Está sem áudio. Esse áudio aqui tá me deixando doido. É o Exu da live. É o anticristo, né? É o anticristo. Pessoal, eu tenho uma surpresa para vocês. Um convidado especial, né? Que vai dar um abraço a vocês aí, dar um saludo, né? Como diz nossos os nossos irmãos de língua hispânica, né? Vamos trazer à tela aqui o nosso companheiro aqui que está aqui. Olha aí quem está aí conosco, pessoal. Estou muito bem acompanhado, hein? Olha aí. Pastor Elias Soares e Abigail. Justamente. Que legal, que legal. Pessoal, olha que alegria, né? Nós temos. Pastor Elias, meu amigão, caminho com ele há muitos anos, um dos maiores teólogos e apologistas do Brasil, aí com um trabalho extraordinário, um autor consagrado já. Irmãozão nosso mesmo, né? Também dispensacionalista, pré-tribulacionista, arminiano, pentecostal, e tudo isso raiz, né, Elias? Querido, é verdade. Olha, uma surpresa aí, provoquei você aqui no WhatsApp, aqui você falou, olha, estou aqui, né? A Abigail vai me ajudar a conectar. Mas verdade. olha, eu acredito que a audiência toda, né? A audiência toda aqui fica muito feliz em te ver aqui na live. Você deveria estar entre os preletores nossos. Vamos deixar já arquitetado aí para a segunda conferência. Mas eu queria te passar a palavra. Você nos dá aí uma palavrinha para nós encerrarmos essa conferência. Amém. A graça e a paz esteja com todos os irmãos, todos que estão conectados nessa live aí do SBL, que, diga-se de passagem, um seminário que veio para fazer a diferença no Brasil. O pastor e missionário Jamierson, já de tradição, é uma pessoa extremamente cuidadosa, zelosa, um teólogo de ponta, respeitadíssimo. Diga-se de passagem também, o pastor Gabriel de Oliveira Porto, nosso amigo, com muitas obras ligadas à área da escatologia, um exímio professor de escatologia, e também o pastor, esqueci o nome dele aí, que está aí do lado aí, Saulo Luiz,
Isso, Pastor Saulo, estava ouvindo uma palestra dele, olha, parabéns, brilhante. O pastor Alexandre, que aí esteve também, o pastor Juliano Fraga, enfim, estão todos de parabéns. Para mim é uma honra, um prazer enorme poder estar aqui com a minha filha, que nós estamos sempre nas lives aqui das madrugadas, quase. De vez em quando também o missionário Jamierson aparece, mas eu quero destacar aqui a relevância desta primeira conferência, porque nós temos que firmar realmente as nossas estacas, as nossas raízes, e não permitir, né, ou pelo menos tentar frear um pouco esse avanço do antipentecostalismo, o antipré-tribulacionismo, porque há uma onda, né, de outras pessoas interessadas em entrar no nosso arraial e fazer um estrago. Então está de parabéns essa iniciativa para preservar as nossas origens, as nossas raízes, não abrimos mão. Eu não tenho a qualificação desses homens que aí estão, né, com a formação que eles têm, eu sou na raça mesmo, né? Mas para a glória de Deus também estamos aí sempre participando. E já quero aproveitar essa oportunidade aqui para dizer para vocês que, olha, acabamos de lançar, missionário, olha. Então, mas eu ia dizer o seguinte, essa modéstia sua, que você vai na raça, eu ia falar assim, a raça sua, mostra o dicionário aí que você acabou de lançar. Está aqui, ó, 1168 páginas. É o dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Tratamos aqui de vários assuntos na área da etimologia de palavras, etimologia de nomes, todos os nomes, expressões, inclusive uma bem ligada à escatologia, né? Não passará esta geração. E onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. São várias questões que nós abordamos aqui, uma obra que, graças a Deus, está tendo assim, uma aceitação muito grande, principalmente pelos profissionais liberais na área do direito, porque nós fazemos uma abordagem aqui sobre o direito romano na Bíblia. Falamos um pouco sobre Paulo, a exibição que ele faz dos seus direitos como cidadão do Império. Então, Deus tem nos abençoado bastante também com as outras obras sobre a imortalidade da alma. Enfim, são várias obras que o missionário já conhece. E já quero estender também o convite. No dia 24, se Deus quiser, nós estaremos lá no Vejam Só, falando sobre aniquilacionismo, porque eu entendo que isso também está ligado à área da escatologia, porque eu entendo que a escatologia, ela começa a partir do estado intermediário, né? Você passou desta para outra vida, você já está num outro estágio, já está na atemporalidade. A escatologia já começa para você, né? Então, estejam orando por nós, que será um debate com o adventista do sétimo dia, e, se Deus quiser, ele nos dará graça ali no Vejam Só. Muito legal. Pastor Elias, obrigado, viu, pela sua participação. Um beijo aí, Abigail. Sem você, o pastor Elias não é nada, hein? Olha, ela passa um pouco da beleza dela para mim. Muito bem. Querido, um beijo no Deus coração abençoe. aí. Para vocês também, um abraço. Aí do pastor Gabriel, do pastor Saulo, do pastor Um abraço Alexandre, aí, pastor do Gabriel. Juliano. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe todos vocês, viu? Amém. Muito bem. Pastor Gabriel, suas palavras finais. A palavra final principal é gratidão, né? Foi uma semana maravilhosa aqui que nós pudemos fazer muitas explicações, expor o que é o verdadeiro dispensacionalismo, toda a sua base bíblica, sua base exegética, sua base lógica, histórica, né? Mostrando o que realmente é essa doutrina e por que ela é a doutrina mais amplamente aceita na área da escatologia, né? Além de termos a oportunidade também de expor aí e refutar alguns desses mitos, desses espantalhos, e fica esse gostinho de quero mais, né? Já fica aí para o ano que vem, porque realmente ainda tem muita coisa para se falar, né? Daria aí para nós ficarmos um mês fazendo um assunto por dia e ainda não ficaria esgotado, né? Eu agradeço muito. Oi, pois não. Mostra os seus livros, né? O Manual de Escatologia e os demais. E eu quero incentivar o pessoal a entrar em contato. O pastor Gabriel Porto está presente nas redes sociais. Olha aí, olha que legal, pessoal.
Então, aqui, ó, Entenda a Trindade, falando sobre Pai, Filho e Espírito Santo, doutrina da Trindade. Homem, Pecado e Salvação, falando sobre a antropologia bíblica, o Doutrina do Pecado e Doutrina da Salvação, Calvinismo, Arminianismo, falo bastante aqui também. O Manual Prático de Escatologia, praticamente tudo o que foi falado aqui vocês encontrarão nesse livro, de uma forma simples, prática, didática, direto ao ponto e com base bíblica em tudo. E o volume 4, que encerra a coleção Anjos, Demônios e Igreja, né, onde eu falo aí sobre os anjos bons, os anjos maus, também chamados de demônios, e uma eclesiologia completa com todos os assuntos relacionados à doutrina da igreja. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos. Né, vocês podem entrar em contato pelo meu telefone 011 São Paulo, 98697 5043. Pode entrar em contato pelo WhatsApp nesse mesmo número e eu envio por correio os livros para qualquer lugar do Brasil. Muito bem, pastor. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe, a sua família, as crianças. 2021 aí, de volta aqui em sala de aula no SBL. Com certeza. Tá bem. Pastor Saulo, obrigado também, você é muito querido, gostei muito de te conhecer. Pastor Gabriel fez a ponte aí entre nós. E você participou com a graça de Deus aí da nossa conferência. Quero te passar também as palavras finais. Peço também que você mostre as obras que você lançou aí, meios de contato. Quero que vocês tenham uma agenda cheia no Brasil inteiro aí para abençoar a igreja. Amém, glória a Deus, bênção demais. Eu quero manifestar aqui gratidão também pelo convite e por esse tempo maravilhoso, né? Nós, como ministros do Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos uns com os outros, falando acerca da palavra do Senhor. Então, eu sou grato ao pastor Jamierson, ao Seminário Batista Livre, ao pastor Gabriel de Oliveira Porto também, e a todos os outros professores que somaram também na compreensão acerca do tempo do fim, aos irmãos que estão nos acompanhando, que enviaram mensagens, que entraram em contato. Eu sou muito grato pela vida de vocês. Se vocês precisarem, é só entrar em contato comigo. Então, como o pastor falou, eu tenho 2 obras que eu publiquei. Estou escrevendo uma outra obra sobre Cristologia, mas eu publiquei na área da escatologia bíblica. Eu escrevi Os Surpreendidos pela Eternidade. Inclusive, aqui eu faço citação da obra do Gabriel de Oliveira Porto, do Manual Prático de Escatologia. O livro dele nas 70 Semanas de Daniel, uma dos textos espetaculares que eu li já também sobre isso. Eu escrevi essa outra obra chamada Apocalipse de Cristo às 7 Igrejas. Esse aqui é um livro que eu vou tratar sobre eclesiologia, doutrinas, vou focar aí também na mensagem de Cristo ali às 7 igrejas, respondendo alguns questionamentos como: qual a identidade do anjo da igreja? As 7 igrejas são 7 períodos históricos do cristianismo, né? O que significa os termos frio, quente e morno? Jezabel era uma doutrina ou uma pessoa? Então, diversos outros textos eu irei estar abordando nessas obras também. Então, que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre vocês. E estou aqui em Pernambuco, qualquer coisa, é só entrar em contato, estou à disposição para servi-los. Amém, amém, pastor. Muito obrigado, pastor Saulo. Beijo no coração aí. Estamos juntos aí, olha. Quando você vier em Guarulhos, você está me devendo um café. Você veio aqui e não tomamos, hein? Amém, amém. Combinado, um cafezinho. Amém, Deus te abençoe. Abraço. Amém, pessoal. É isso daí. Amigos, estamos encerrando então. Passamos 30 minutos do horário previsto. Agora são 17h58. Eu quero mais uma vez a minha palavra de gratidão. Gratidão a cada um de vocês que estiveram presentes desde a segunda-feira, vocês que estão assistindo os vídeos offline, não conseguiram assistir ao vivo no momento, mas estão assistindo. Nós estamos crescendo em visualização. Então, eu quero agradecer a todos. Agradecer aos palestrantes, pastor Gabriel de Oliveira Porto, pastor Alexandre Dutra, pastor Saulo Stam, pastor Juliano Fraga. Quero agradecer vocês pela cooperação. Quero agradecer a Chamada da Meia-Noite, a obra missionária Chamada da Meia-Noite, a editora chamada.com.br. O Marcos Steiger,
pela cooperação na doação dos livros e apoio e divulgação desse trabalho. Quero agradecer a todos que estiveram envolvidos, né? Ao Neriel Lopes, nosso assessor de marketing. Quero agradecer ao pastor Gilson Batista, meu parceiro aqui, diretor administrativo do Seminário Batista Livre, ao Daniel, que é o secretário acadêmico. Todos vocês estiveram envolvidos em um estágio ou outro, de uma forma ou outra. Quero agradecer a todos, queridos. Tá? Tem um convite para vocês. Se inscrevam no meu canal, Pastor Jamierson Oliveira tem um canal no YouTube. Tá? Eu não tenho trabalhado ainda muitos vídeos no canal, mas eu acredito que agora nós estamos pegando um pouco mais de prática em filmagens, né? Em produção. Então, vá lá, se inscreva no canal. O canal já está com quase 2.000 inscritos, crescendo a cada dia. Se inscrevam no canal do Seminário Batista Livre e, com certeza, entrem em contato. Está passando no seu rodapé aí, ó, o site do seminário. Então, vem estudar teologia conosco. Um seminário que dá material didático gratuito, um seminário que tem confessionalidade. Nós não jogamos a teologia para cima e pega quem quiser. Nós ensinamos a palavra de Deus. Então, muito obrigado, queridos, a todos vocês, tá? A todos vocês. Procurem os preletores, o pastor Gabriel, o pastor Saulo, o pastor Alexandre, o pastor Juliano, entrem em contato com eles, procurem eles nas redes sociais, convide para suas igrejas, tá bom? Eu também estou à disposição, se vocês quiserem, também convites, eu tenho, na medida do possível, eu atendo convites no Brasil inteiro também, né? Palestras sobre arminianismo, palestras sobre escatologia, outras áreas como liderança, estamos sempre à disposição dos irmãos. Amém, queridos? Olha, lembrando, todos os inscritos até ontem à noite receberam no e-mail o e-book, tá? O e-book das palestras. Então, se você estava inscrito e não recebeu, mas você está no meu banco de dados. O único erro que pode ter ocorrido é a ferramenta não entregar para você o e-book por alguma falha, mas você está no meu banco de dados. Então, se você está no meu banco de dados, era para você ter recebido o e-book. Se você não recebeu, entre em contato comigo, com o Seminário Batista Livre, e nós providenciamos uma cópia para vocês, tá bom? Aos demais irmãos, muito obrigado. Compartilhem, todos os vídeos estão lá no canal do Seminário Batista Livre. Assistam novamente, divulguem, façam uma boa propaganda do seminário, eu vou ficar muito feliz. Agradeço a vocês. Queridos, vamos terminar com uma oração. Agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Quero te agradecer por todos os cooperadores e cada um dos irmãos que estão aqui nos assistindo. Àqueles que também nos assistirão depois. Abençoa a tua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode repetir isso? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está aí, ó, na tela. Amém? Glória a Deus, queridos. Um abraço no coração. Deus abençoe a todos.